Olá, pessoal! Agora nós vamos dar início à nossa resolução de exercícios sobre os estudos dos ângulos e as retas paralelas cortadas por uma transversal e sobre o estudo dos triângulos e congruência entre triângulos. O primeiro exercício nos diz o seguinte: na figura a seguir, os pontos D, O e A estão alinhados e o ângulo AOB é um ângulo reto. Determine a medida do ângulo AOC. Do enunciado, então, nós sabemos que o y vale 90 graus, já que ele disse que o ângulo AOB é um ângulo reto, ok? Logo, o ângulo BOD, que é o suplementar desse ângulo, também será um ângulo reto. Então, a soma das suas duas partes, que é 3x mais 30 e x, tem que dar 90 graus. Resolvendo, nós teremos 4x mais 30. Passamos o 30 com a operação inversa, logo 4x é igual a 60. Passamos esse 4 dividindo, então o x mede 15 graus. O ângulo procurado é o ângulo AOC. Percebam então que o ângulo AOC ele é a soma de x com y. Logo, ele é 15 graus mais 90 graus. Portanto, o ângulo AOC mede 105 graus. Questão 2, na figura a seguir, as retas R e S são paralelas e as retas AB são transversais às retas A e B, sendo que A, B e R são concorrentes no mesmo ponto. Ou seja, nós temos duas retas paralelas e duas transversais. Considerando as medidas indicadas na figura, determine os valores de alfa e beta, ok? Bom, vamos lá então. Partindo do conceito de ângulos opostos pelo vértice, então nós conseguimos transferir essas medidas dos 51 e dos 54 graus. Então nós temos aqui outro ângulo de 54 graus e aqui o oposto ao ângulo de 51, certo? Agora, observem que o ângulo alfa, ele é um alterno interno com o ângulo de 54 graus. Logo, ele também mede 54 graus. E o mesmo acontece do outro lado da imagem. O ângulo beta ele é alterno interno do ângulo de 51 graus. Logo, beta também vai medir 51 graus. Terceira questão, no esquema a seguir, as avenidas P e Q são retilíneas e paralelas. As ruas A e B são retilíneas e transversais às avenidas P e Q, e as ruas A e B e a avenida Q interceptam-se num único ponto. Os ângulos agudos que as ruas A e B determinam com a avenida P medem respectivamente 45 e 50 graus. A medida do menor ângulo formado pelas ruas A e B é... Então, olha só, nós temos o menor ângulo formado das ruas A e B com a rua P. E nós queremos descobrir qual é o menor ângulo formado pelas ruas A e B. Então, observem que ali nós temos o ângulo oposto ao ângulo de 45 graus. No lado direito eu tenho o ângulo oposto ao ângulo de 55 graus. E lá embaixo, o menor ângulo formado pelas ruas A e B, que eu vou chamar de x. Então, observem que esses três ângulos juntos formam um triângulo. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. Então, nós temos que 45 mais 55 mais x deve totalizar 180. 100 graus mais x é igual a 180. Passo o 100 com a operação inversa. Logo, o ângulo procurado mede 80 graus. E a alternativa correta é a alternativa D. Na próxima questão, considere o triângulo ABC da figura a seguir e determine, então, o valor de x. Nós temos os três ângulos em função de x. Logo, vamos por definição que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180. Então, nós temos que x mais 10 mais x mais 20 tem que dar 180 graus. Somando os termos semelhantes, 3x mais 30 graus é igual a 180. Então, 3x é igual a 180 menos 30, que dá 150. Passamos o 3 dividindo, x é igual a 50 graus. Na próxima questão, no triângulo ABC exibido na figura a seguir, AD é bissetriz do ângulo interno de A.
e AD é igual a ADB. O ângulo interno em A é igual a quantos graus? Então, vamos por ordem. A reta AD pontilhada, ela é a bissetriz do ângulo interno em A. Se ela é bissetriz, significa que ela divide o ângulo em duas partes iguais, que eu vou chamar cada uma delas de Azinho, certo? Aí ele nos diz também que o lado AD é igual ao lado DB. Então, eu vou fazer as marcaçõezinhas. Observem, então, que ABD forma um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo que tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, consequentemente, os dois ângulos da base também serão iguais. Então, se lá no vértice A o ângulo mede Azinho, aqui no vértice B, esse ângulo também vai medir Azinho. E agora, se nós olharmos o triângulo ABC como um todo, nós temos que ele tem um ângulo de 60 graus, um ângulo que mede A e um ângulo que mede 2As. Se nós somarmos tudo, tem que dar 180 graus. Então, 2As mais A mais 60 é igual a 180. 3A mais 60 é 180. Passo 60 com a operação inversa. Então, 3As é igual a 120. Pegamos o 3 que está multiplicando e passamos na forma de uma divisão. Logo, o A mede 40 graus. Mas eu quero saber a medida do ângulo interno em A, ou seja, lá no vértice A. Observe que ele é formado por dois As, dois Azinhos. Então, o ângulo interno em A é igual a 2 vezes 40, que é 80 graus. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. E a nossa última questão. Na figura a seguir, há duas avenidas A e B, retilíneas e perpendiculares. Duas ruas P e Q retilíneas que se encontram no ponto O. E todas elas estão no mesmo plano. Considerando os ângulos indicados na figura, qual a medida do maior ângulo formado entre as ruas P e Q? Então, vamos lá. O maior ângulo formado entre as ruas P e Q eu acabei de chamar de X, certo? Agora, ele me disse no enunciado que as avenidas A e B são perpendiculares, o que significa que o ângulo entre elas é 90 graus. Percebam, então, agora que a gente tem um pequeno triângulo ali à esquerda. Um ângulo mede 40, o outro mede 90. Logo, 180 menos 40 menos 90 dá 50 graus. Então, o terceiro ângulo só pode medir 50 graus. Agora, usando o conceito de ângulo oposto pelo vértice, eu consigo transportar essa medida aqui para baixo e mostrar que esse outro ângulo também mede 50. E aqui do lado direito, o ângulo da rua Q, 35 graus. Por ele ser oposto, este ângulo também mede 35 graus. E ali nós fechamos mais um triângulo, 50, 35 e x. Somando os três, tem que dar 180 graus, ou seja, 180 menos 50 menos 35 dá 95, é o valor que está faltando para x. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C.